Oi, pessoal, boa noite. Quando vocês vão chegando, estou chamando aqui as nossas convidadas de hoje, já estou enviando aqui a solicitação. Pronto. Mandei a solicitação para as 3 aqui. Vamos aguardar um pouquinho que elas já vão entrar. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. A Ana Paula, a Mônica e a Maria Tereza já vão entrar aqui. Só enviar a solicitação mais uma vez para a Ana, que tentou entrar e não conseguiu. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa para que elas consigam entrar aqui. Já estou chamando, mandando uma mensagem. Ana, estou solicitando para você entrar na live. Te mandei uma solicitação. Você pode pedir uma solicitação. Ana, tá dando aqui para mim que você não está conseguindo participar. Eu vou te enviar mais uma vez a solicitação, tá bom? Eu acabei de mandar para você e para Mônica e para Tereza também. Vou enviar novamente. Você está pelo celular, Ana? Já enviei mais uma vez a solicitação para você. Dá uma olhadinha, vê se chegou agora. Vou enviar de novo para Maria e para Mônica. Fica tranquila que já já você consegue entrar. Hoje essa conversa é especial e com certeza daqui a pouquinho você consegue entrar. Já mandei novamente, tá bom? A Mônica também, a Tereza. Essa é uma noite bem especial porque essa é a primeira live aqui do IG, né? E não só por isso, mas por conta das 3 histórias potentes que a gente vai poder ouvir aqui hoje, enfim, e aprender bastante, compartilhar de histórias que são atravessadas pela temática do nosso projeto. Estou aguardando vocês. Aguardando vocês. Oi, Mônica, você conseguiu entrar? As meninas não estão conseguindo. Você entrou e aí você caiu, pois é.
Ó, enviei mais uma solicitação para vocês. Vejam se vocês conseguem agora. Vamos torcer para vocês conseguirem entrar. Essa conversa de hoje vai ser muito importante. Agora Que bom! consegui. Que felicidade! Tereza, meu amor! Tudo bem, Mônica? E aí, minha linda, como você vai? Vocês Tô estão conseguindo bem. me ouvir bem? Tá, tô conseguindo. Linda, ai, linda desse jeito. Tô conseguindo lhe ver e lhe ouvir. Deixa eu Tereza, fazer como é só que mais tá uma esse frio e esse tentativa. governo safado, hein? Mais uma tentativa com a Ana. Acho que agora a Ana vai conseguir. Também. Tirei esse fone que eu acho que eu... Mandei de novo para a Ana. Vamos ver se agora vai. Gente, boa noite para quem está chegando. Boa noite. Boa noite. A nossa live de... Opa, a Ana entrou. Que maravilha. Todo mundo agora. Todo mundo. Gente, que bom. Boa noite para todo mundo que está chegando. Enviem essa live aí para o máximo de pessoas que vocês puderem. A nossa conversa hoje ela é uma conversa muito potente, né? Com 3 histórias muito potentes. Estava falando aqui com eles antes de vocês chegarem que essa é a primeira live do nosso IG aqui, né? Mas essa noite é especial não só por isso, mas é especial também porque hoje a gente vai ter aqui 3 histórias que dialogam muito com aquilo que a gente discute no nosso projeto, né? O projeto Drogas Quanto Custa Proibir, ele é um projeto que nasceu esse ano, né? Ele é fruto de muitos meses de pesquisa, de muitas mãos, né? De muitas pessoas ali, pensando sobre a temática das drogas, sobre políticas públicas. E em março, né, no início desse ano, nós lançamos um relatório chamado Um Tiro no Pé. E esse relatório é fruto não só de pesquisas e de muitas mãos, mas também das reflexões e insistências e da vivência da Julita Lengruber, que é a coordenadora do SESEC e também coordenadora do projeto Drogas Quanto Custa Proibir, junto com o Atos Vieira. E nesse relatório que nós lançamos em março, né, desse ano, a proposta desse relatório era que a gente calculasse o quanto do orçamento público é investido na manutenção da guerra às drogas, né? E quando a gente fala de investimento ao invés de gastos, né, a gente entende que o investimento com o orçamento público ele vem de uma escolha política também. Então é importante a gente destacar que não foi apenas um gasto, mas um investimento. E nesse relatório, a gente chegou ao resultado de que em apenas um ano, Rio e São Paulo, apenas Rio e São Paulo, investiram 5,2 bilhões na guerra às drogas. Todo o sistema de justiça criminal, né, só no Rio e em São Paulo, foram investidos 5,2 bilhões para que essa guerra continuasse. Né? E uma das premissas do nosso projeto, uma coisa que a gente faz questão de ter não só na nossa narrativa das redes sociais, mas fora dela, é de que não tem como a gente falar de luta antiproibicionista, de políticas públicas sobre drogas, sem tocar no cerne da questão, que é o racismo. Não tem como falar de luta antiproibicionista sem falar de racismo, sem falar de quais corpos são alvejados por essa guerra, quais corpos são controlados por essa guerra e quais territórios também sofrem com essa guerra, que são os corpos negros, que são os territórios de favela, os territórios de periferia. Então, uma coisa que é central na nossa pesquisa e no nosso projeto é compreender que existe um elemento suspeito, existe um alvo a ser combatido, um corpo a ser controlado, né, como o que a gente chama de necropolítica, né, uma política de morte que persegue, sobretudo, os nossos jovens negros de favela. Então, para essa conversa aqui de hoje, eu acho que não teriam outras pessoas para que a gente fizesse essa primeira live, pessoas que foram diretamente atravessadas por essa guerra, por essa violação, pessoas que sentiram na pele o que simboliza, né, o que o povo de favela, o povo preto recebe como política de segurança pública, que é a bala, que é a violência, que é a violação dos direitos básicos da existência, né?
Então, eu estou muito feliz por vocês terem aceitado esse convite, por vocês aceitarem compartilhar as suas histórias para além da dor, histórias que são histórias de luta e que inspiram tantas pessoas, que inspiram, sobretudo, nós do Drogas Quanto Custa Proibir. Muito obrigada, Mônica Cunha, muito obrigada, Maria Tereza, Ana Paula, por terem aceitado compartilhar com a gente as histórias de vocês. E eu queria muito começar com a Maria. Drogas Quanto Custa Proibir. Maria, você falou uma coisa que me tocou muito na conversa que a gente teve, né, alguns dias atrás. Você disse uma coisa assim, prender também é uma forma de matar. E a gente sabe que, né, o Brasil é o país com a terceira maior população carcerária, e a gente sabe que a política prisional é uma política, né, que atinge sobretudo os jovens negros de favela. E eu queria muito, Maria, que você começasse compartilhando a sua trajetória, dizendo como você começou, como é que foi você ingressar nessa jornada pela luta por garantia de direitos e também pela denúncia da letalidade do Estado e da violência que atinge a todos nós, sobretudo pessoas pretas de favela e territórios periféricos. Boa noite a todos. Pode me chamar só de Dona Tereza, não se chama de Maria, não. A joia, Dona Tereza. Ninguém sabe quem que é a Maria. Boa noite, Mônica. Boa noite, Ana. Saudade demais de vocês, vontade de aglomerar, né? Saudade dos nossos encontros. Então, no ano de 2007, eu tive um filho que foi privado de liberdade. E antes do meu filho ser preso, a gente já fazia alguma coisa com alguns vizinhos, fazia uma correriazinha aqui, ia em alguns lugares com eles, acompanhando, mas de forma organizada, né, e dentro da lei. Eu comecei nessa luta antiprisional em 2007, quando meu filho foi encarcerado. E eu fui fazer um cadastro para visitar meu filho e fui tratada como lixo na porta de uma unidade prisional. E nesse dia eu tomei conhecimento de que havia uma turma de professores de direito, de psicologia, pedagogia, alguns médicos, tinha um cientista político e uns advogados e professores de direito penal se reunindo para organizar os familiares dos presos para que a gente pudesse falar por nós mesmos, porque eles entendiam que até então quem estava ocupando o lugar de fala e falando por nós não tinha a menor noção do que era a nossa dor, do que era o nosso sofrimento. E foi assim que eu fui parar na segunda reunião da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, que antes de ser juridicamente constituída, chamava Grupo de Amigos, que é como a gente é mais conhecido hoje. Eu falei que as pessoas que estão encarceradas também é uma forma que o Estado encontra de matar, e é matar mesmo, né? Porque as pessoas são colocadas no cárcere e são esquecidas lá dentro. Elas são colocadas num lugar insalubre, que não tem uma alimentação de qualidade, não tem água, né? A sociedade que diz que paga essa alimentação não se preocupa em saber o que ela está pagando, o que está sendo oferecido a essas pessoas que eles acham que estão ali para ser ressocializadas, né? E a maioria das pessoas que se encontram encarceradas são pessoas negras e periféricas, né? Que quando a polícia não consegue alcançar os corpos negros com a bala, alcança com as algemas, né? E coloca essas pessoas no cárcere. Meu filho foi encarcerado e eu passei por um período muito difícil, né? E eu agradeço a Deus que eu conheci o pessoal que estava fundando a associação, que na época era Nana, Virgílio, Laura, Pedro Tony, que foram as pessoas que não me conheciam, que nunca tinham me visto e que me acolheram. Porque a minha família e os meus amigos me abandonaram.
inclusive os meus irmãos da igreja, né? Que, como eu disse hoje mais cedo, quando a gente tem um filho encarcerado, parece que a gente pegou uma peste, sabe? As pessoas querem manter a distância da gente, como se eu tivesse cometido aquele crime, e é assim que a gente é tratado também nas unidades prisionais, né? A falta de respeito, a falta de consideração, a falta de humanidade, as palavras de baixo calão que os agentes prisionais dirigem para as mulheres que vão visitar os seus entes queridos encarcerados, faz com que a gente se sinta muito solitária. Meu filho cumpriu pena, e durante o período que ele cumpria pena, minha filha que visitava ele, eu não conseguia visitá-lo. E na unidade prisional onde ele estava, a maioria dos presos não tinha visita, né? Não recebia o kit da família, então ficava lá à mercê do Estado, e o Estado não fornecia nada para eles, né? Porque se a pessoa está cautelada pelo Estado, é dever do Estado cuidar dessas pessoas, e o Estado não cuida. E aí a gente já estava organizada no grupo de amigos, a gente conseguiu fazer com que os familiares se reunissem e começassem a enfrentar de forma coletiva as mazelas do sistema prisional. Meu filho cumpriu 1 ano e 2 meses de pena, e depois ele saiu, ele tinha 2 processos. Quando ele estava começando a reconstruir a vida dele, o processo do ano 2000 dele, que estava parado na justiça, estourou. Ele voltou a ser preso, ficou mais 70 dias preso, e esses 70 dias colocou um ponto final na vida profissional dele. Depois que ele cumpriu essa pena de 70 dias, 14 anos depois, né, do delito cometido, ele não conseguiu mais voltar para o mercado de trabalho. Ele era motorista, tinha carteira para dirigir carga viva, carga pesada, carga perigosa e coletivo de passageiro. Mas ele não conseguiu voltar para o mercado de trabalho, então ele vivia fazendo bico para tudo enquanto é lugar. E a carteira de profissional dele é cheia de entrada em várias empresas, 1 mês, 2 meses, que eles contratavam ele. Quando descobria que ele tinha passagem pelo sistema prisional, ele era dispensado. Há 1 ano atrás, em abril de 2020, meu filho estava desempregado. Inclusive, ele tinha feito um vídeo, um dia que ele estava saindo com um caminhão de uma empresa, que ele tinha ficado lá o dia inteiro tentando agregar o caminhão para trabalhar, e ele tinha feito um vídeo, inclusive, dentro do caminhão, falando, né, de todo esse sofrimento dele, de não conseguir trabalho, né, e ele rindo, assim, com a carinha boa, né, falando, comentou do erro que ele fez, dando conselho para os meninos novos que estão por aí, sobre a consequência do que as pessoas fazem. E ele não conseguiu voltar para o mercado de trabalho, e isso fazia com que ele ficasse muito tempo dentro de casa. E num desses dias que ele estava dentro de casa, houve um conflito entre um casal vizinho dele, e a mulher correu e foi buscar socorro na casa dele, porque foi o portão que ela encontrou aberto. E o companheiro dela entrou na casa dele para continuar a agredir essa mulher, e meu filho colocou ele para fora e falou com ele que não, que na casa dele ele não ia bater nela, que aquilo não era papel de homem, que homem não bate em mulher. Os dois tiveram uma discussão muito séria, inclusive, segundo os vizinhos, meu filho falou com ele que ele não sabia o que era o sistema prisional, que a Lei Maria da Penha ia encarcerar ele, e que além de todas as violações de direito que ele ia sofrer por parte do sistema, ele ainda seria tratado com desprezo pelos presos, porque o preso não admite, no convívio deles no pátio, uma pessoa que agride mulher, né? Que ele seria isolado. E ele falou com meu filho que ia matar ele. Mas meu filho era muito de boa, sabe? Ele era um menino que ele fazia até raiva na gente quando a gente ia xingar ele, porque ele não levava nada a sério, sabe?
Você falava uma coisa séria com ele ficava rindo, tá esquentando a cabeça à toa, que não sei o quê, e levava a coisa assim, muito na brincadeira, ele era muito risão, muito amigo de todo mundo. E 3 dias depois, meu filho estava em casa e ele foi chamado por uma pessoa, quando ele saiu para levar uma senhora idosa lá no médico, junto com a companheira dele. Quando ele chegou, ele foi baleado por esse sujeito e veio a óbito. E muitas pessoas não entendem que eu continue na luta antiprisional pelo fato do meu filho ter sido assassinado. Só que no meu entendimento é diferente. Eu entendo que um indivíduo puxou o gatilho, mas quem matou meu filho foi um Infopem que ele tinha, foi a falta de oportunidade de trabalho depois que ele deixou o sistema prisional. Porque se não fosse tudo isso, naquele horário, ele não estaria na casa dele. Ele estaria em alguma empresa trabalhando. E ele gostava de trabalhar. Meu filho toda a vida foi trabalhador. Haja visto que a prisão dele se deu dentro da empresa Camargo Correia, onde ele estava trabalhando. Então, assim, e a segunda prisão dele, ele estava indo, essa que ele ficou 70 dias, ele estava indo numa empresa em Betim entregar peça. Ele foi preso com o carro da firma que ele trabalhava, o carro carregado de peça. Então, assim, o Estado, ele assassina as pessoas, porque a gente tem um Estado assassino, quando ela faz essa exclusão, quando não se faz nenhuma política pública de inserção no mercado de trabalho das pessoas que passaram pelo cárcere. Antes a gente falava ex-presidiário, depois passou-se a usar egresso do sistema prisional, agora a gente já não usa isso mais, é sobrevivente do cárcere. Porque a pessoa que passa pelo sistema prisional e consegue sair de lá vivo, ele é um sobrevivente, né? Porque o sistema prisional, ele mata as pessoas. Eu acredito que se o sistema prisional funcionasse, porque ele foi criado, segundo eles, para a pessoa que cometeu um delito, repensar o seu delito e voltar de uma forma mais tranquila para a sociedade, se isso fosse cumprido, talvez a gente não teria tanta reincidência. Mas a polícia vai na rua, prende um indivíduo que fez um pequeno furto, ou talvez uma venda de droga, encarcera essa pessoa, aí o promotor oferece denúncia, o Ministério Público tem tudo o que ele necessita para ferrar com a vida do preso, e grande maioria dessas pessoas depende da Defensoria Pública, que é a parte sucateada, que é o primo pobre do Estado, que não tem nenhum investimento, e o promotor oferece denúncia e depois o juiz condena, mas nem o promotor, nem o juiz não se preocupa para onde que eles estão mandando essa pessoa, porque eles não conhecem o cárcere, né? Eles nunca foram lá. Eu acho que toda pessoa que está nesse cargo deveria fazer um estágio dentro do sistema prisional, sentir aquele cheiro horroroso, comer aquela comida ruim para saber para onde que eles estão mandando as pessoas. Por isso que eu dou muito valor às cotas e o fato das pessoas negras e periféricas estar conseguindo ocupar um espaço nas universidades e conseguindo se formar em diversas áreas. Só que essas pessoas precisam ter muito claro para si, primeiro, de não esquecer do lugar de onde elas vieram. E segundo, que quando elas tiverem os seus diplomas, elas fazer cursinho, prestar concurso e disputar os espaços de poder com essa branquitude que ocupa os cargos do judiciário. Porque enquanto a gente continuar sendo julgado por pessoas brancas da elite, em sua grande maioria homens que são machistas, nós vamos continuar assim, vendo nossos filhos ser assassinados pela polícia na rua e o Ministério Público ter o descaramento de arquivar os processos alegando falta de prova ou aceitando aquele auto de resistência que nunca é um auto de resistência, que o Brasil é o único país que ainda tem
que aceita a palavra da polícia como fé pública. Então, a juventude negra que está se formando precisa ocupar esses espaços, porque quando a gente começar a ser ouvido e julgado por pessoas iguais a nós, a nossa situação vai melhorar, né? E a gente precisa lutar pela descriminalização das drogas, porque o único braço que as pessoas periféricas conhecem do Estado é o braço armado, né? Porque a polícia tem o descaramento de prender um jovem negro na periferia com 100 gramas de maconha e dizer que ele é um traficante. Mas quando é uma quantidade 4, 5, 10, 20, 30 vezes maior, é encontrada num avião da FAB, né? Aí não é tráfico, não, é uso, foi engano, e o Ministério Público aceita tudo enquanto é desculpa que os brancos, que a elite quiser dar, né? E quando são condenados a prestar um serviço à comunidade e nunca a pena privativa de liberdade. Não que eu queira que essas pessoas sejam presas, sabe? Eu quero que o pau que dá em Chico dá em Francisco, porque Chico está cansado de apanhar. Eu acho que está na hora desse pessoal começar a nos tratar com mais dignidade. Até porque nós, mulheres negras, somos descendentes de pessoas que foram trazidas para esse país contra a vontade, que foram escravizadas, que construíram tudo que tem, toda a riqueza desse país foi construída às custas do sangue dos nossos antepassados, né? E o Estado nunca reconheceu isso, nunca reparou isso, né? E ainda fica criminalizando os nossos filhos, os nossos netos. Então, a gente precisa enfrentar isso. Quem achou que a morte brutal do meu filho ia me fazer recuar, está redondamente enganado. Agora eu tenho muito mais convicção de que eu estou no caminho certo, que eu preciso buscar o abolicionismo penal, que eu preciso realmente libertar os nossos jovens desse massacre, desse genocídio promovido pelas Forças Armadas, porque nós temos direito a ser felizes, nós temos direitos que ainda precisamos conquistar, mas que a gente sabe que se a gente não nos unirmos para enfrentar, a gente sozinha não consegue. E o bom é que eu sei que eu não estou sozinha, né? Eu estou aqui em Minas Gerais, eu tenho pessoal no Rio, tem em São Paulo, nós somos 18 estados brasileiros que estamos reunidos na Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Então, toda hora que eu grito eu tenho uma opção de mulheres negras, fortes, resistentes, para me acudir, e isso me faz cada dia ser mais forte, né? Porque as pessoas focam muito em mim aqui em Minas Gerais. Dona Tereza isso, Dona Tereza aquilo, mas não é Dona Tereza. Tem um monte de Terezinha ao meu redor, sabe? Eu sou cercada por uma equipe maravilhosa, que é as minhas meninas, né? Que eu chamo elas as meninas de Minas, né? Que a gente é uma equipe forte, que trabalha muito, que se ajuda muito, que uma está sempre acudindo a outra, uma está sempre amparando a outra, e a gente caminha junto com o CUTIS, a gente caminha junto com a Assessoria Popular Maria Filipa, a gente caminha junto com a Rede de Mães de Luto e Luto, com o Laboratório de Trabalho e Cárcere da UFMG, né? Então, a gente tá sempre se apoiando em alguém, e por isso a gente consegue fazer tudo que a gente faz. Inclusive, Dona Tereza, desculpa te cortar, mas pensando nisso que a senhora estava falando sobre as prisões dos varejistas, né, sobretudo o tráfico de drogas, a gente sabe que a maioria dessas pessoas são réus primários, né? Mais de 70% das prisões feitas em flagrantes, inclusive está no nosso relatório Um Tiro no Pé, tiveram como única testemunha o policial militar que realizou a prisão. Em sua a fé pública, né? Em sua maioria são meninos negros, né? Então, é pensar que pessoas que não têm o direito à dúvida, pessoas que são levadas diretamente para o sistema prisional, e muito forte que a senhora traz sobre essa afirmação que a senhora fala, de que o sistema prisional matou o seu filho. Porque, além de violar os direitos dele dentro da instituição,
violou também. Se não viola dentro, viola quando sai, né? E a gente teve um comentário aqui da Lu, loira, 12, ela comentando que estava grávida no momento que foi presa, né? Amamentando, e sofreu violência, violação durante o período que passou no sistema prisional, né? Então a gente percebe que é de fato uma máquina de moer gente, né? Quando não lá dentro, institucionalizado, faz quando a pessoa está aqui fora, né? E agora com esse governo genocida que está aí, os trabalhadores do sistema prisional brasileiro, e aproveitando também esse momento de pandemia, onde os familiares do país inteiro foram afastados do cárcere, que ninguém está visitando, eles estão torturando assim de forma escandalosa os meninos que estão encarcerados, porque os meninos que saem de Alvará do país inteiro contam coisas assim que a gente fica horrorizada, que a gente achava que nunca mais a gente ia ouvir falar naquilo, né? E a gente vê isso. Aqui em Minas nós temos um secretário de Segurança Pública que dias atrás, numa prestação de conta na Assembleia, estava defendendo que preso trabalhasse com uma corrente nos pés, né? E que a gente não tem agente no sistema prisional para fazer o trabalho lá dentro, que tem uns agentes trabalhando quase que num regime de escravidão, né? Uns horários puxados, que a gente também precisa olhar, né, as condições de trabalho desses servidores. Ele está defendendo ainda de tirar uma parte desses servidores para ocupar o lugar da Polícia Civil, que é para fazer recaptura na rua, né? Os caras não têm nenhuma técnica, nenhum treinamento, não tem nada, e ele quer ainda colocar os agentes prisionais na rua, né? A gente não entende como que pessoas de alma tão cancerosa conseguem ocupar esses cargos de chefia, porque no país inteiro o sistema prisional tem bons funcionários, tem boas pessoas trabalhando lá, mas essas pessoas não são valorizadas. Muito pelo contrário, elas são achincalhadas dentro do sistema e elas não alcançam os cargos de poder dentro do sistema prisional. Elas ficam sempre nos menores cargos, são sempre desvalorizadas, e isso é uma motivação para os violadores de direito se sentirem à vontade para cometer tudo quanto é tipo de abuso dentro do sistema prisional. Dona Tereza, antes da gente continuar, vou pedir, inspirada na sua história, né, no que a senhora compartilhou com a gente, a Ana, né, para estar contando um pouquinho também, né, para a gente sobre como é que você começou, Ana, na sua luta pela garantia de direitos, né? Conta um pouco pra gente como é que começou a sua história de luta. Gente, quero agradecer, né, o convite para todos. Seu áudio está um pouquinho baixo, Ana. Se você puder falar mais próximo, ou se quiser colocar um fone, é que está bem distante mesmo do seu áudio. Falar pertinho para poder a gente conseguir te ouvir bem. Tô sem fone. Melhorou. Tá dando para te ouvir. Melhorou. Então, primeiro quero agradecer o convite, né, para estar aqui hoje. Acho muito importante que a gente possa ocupar esses espaços, né, porque voz nós temos, mas nós precisamos de espaços para denunciar mesmo, né, para falar tudo isso que acontece. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou nascida e criada na favela de Manguinhos, uma favela que fica aqui na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo o seu áudio agora. Tá, então. E eu sou mãe de 2 filhos, sendo que o meu filho, o primogênito, Jonathan de Oliveira Lima, ele tinha 19 anos de idade quando ele foi assassinado com um tiro nas costas, disparado por um policial que, na época, era lotado aqui na UPP de Manguinhos.
E aí começa a minha luta, né? E aí começa também o meu entendimento, né? Porque a partir do momento que meu filho sai de casa com a namorada para levar a namorada em casa e não volta, né? E eu recebo a notícia de que o meu filho foi baleado por um policial, eu assim perco meu chão, né? Perco meu chão. Eu achei que eu fosse morrer também. Mas num segundo momento eu vi que eu precisava estar viva, que eu não poderia deixar que o meu filho, tão amado, tão querido, não só por mim, pela nossa família, mas por vizinhos, por amigos, eu não poderia jamais deixar que o meu filho se tornasse apenas mais um número para a estatística de violência policial. Eu precisava gritar, né, e falar que o Jonathan, ele tem nome, ele tem sobrenome, ele tem mãe, ele tem uma família. E acima de tudo, porque não é novidade para ninguém que para a polícia não basta matar o corpo, tem que desumanizar esse corpo, tem que desumanizar essa pessoa. É como se fosse uma estratégia para que essas mortes, né, esses assassinatos sejam aceitáveis pela sociedade. Tá falhando aqui, Mas eu não me calei, eu consegui forças, e assim, como a dona Tereza falou, ela tá lá em Minas, mas ela não tá sozinha, tem um monte de Terezinhas ali ao redor dela. E acho que é isso, é muito importante. Sozinha a gente não consegue, né? Precisamos estar juntas mesmo. E a partir do assassinato do meu filho, eu encontro a Fátima, que é uma outra mãe aqui de Manguinhos, que também teve filho assassinado pela polícia aqui em Manguinhos, e a gente forma o movimento das mães de Manguinhos. Esse movimento ele nasce naturalmente a partir da dor e da sede de justiça, né, de duas mães. O meu não tá, não. A gente começa a ir para os lugares para denunciar o que fizeram com os nossos filhos. E a partir do momento que a gente sai de Manguinhos, eu perguntava muito, assim, no dia que meu filho foi assassinado, seguidos dias depois, eu ficava perguntando por quê? Por que que o policial matou meu filho? Por que que atiraram nas costas do meu filho e tiraram a vida dele? E eu tenho essa resposta quando eu saio de Manguinhos, encontro outras mães, outras mulheres negras, moradoras de favela, como eu, e essas mães carregam a mesma dor. E essas mães, nas camisas estampadas, né, na foto, as fotos dos filhos estampadas nos seus peitos, são meninos jovens, meninos negros, moradores de favela também, né, de periferia. E eu encontro essa resposta a partir desse encontro com essas mulheres, né? Eu começo a ter o entendimento também a partir da fala dessas mulheres. Uma delas é essa que está aqui hoje com a gente, que é a Mônica Cunha, dentre tantas outras, com quem eu fui aprendendo, né, na trajetória desses 7 anos, que já completaram 7 anos do assassinato do meu filho. Importante dizer, sem nenhuma justiça, né, o policial ele segue solto, livre, leve e solto, com a certeza da impunidade. Mas eu sigo na luta e vai ser uma luta que eu vou estar travada, vai ser até o meu último suspiro, né? E é isso, esses homicídios, né? Eles têm um alvo, é um projeto, né? Na verdade é um projeto político, né? É um projeto político de segurança pública voltado para o extermínio, para o encarceramento, tortura e desaparecimento forçados desses corpos negros que habitam as favelas e as periferias, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. E aí nós, né, que somos o alvo, né, nós que somos esses corpos negros, todos nós, a gente precisa estar ciente disso, que não é por um acaso, que não existem balas perdidas, tá? O que existe é um projeto que já está em curso há muito tempo, isso não é de agora. Entra governo e sai governo,
mas o projeto que eles têm para a gente continua sendo o mesmo, sabe? E a gente precisa se levantar, e a gente precisa denunciar, e a gente precisa gritar que a gente não vai aceitar esse projeto, porque muito é investido, né, na área da segurança pública, tem dinheiro. A gente vê, né, bilhões investidos na área da segurança pública, mas não tem dinheiro para investir para o lazer para essa população, não tem dinheiro para investir para a saúde, para a educação, né, mas para comprar armamentos que irão nos matar, para isso tem dinheiro, né? Então a gente precisa estar cada vez mais por dentro do que está acontecendo, a gente tem que cobrar, sim, sabe? E dizer que a gente não vai aceitar. E aí, quando às vezes pergunta, mas para que tá nisso, né? Seu filho não vai mais voltar e tal. Meu filho infelizmente, meu filho não vai voltar mais mesmo. Mas tem tantos outros filhos. Nessa segunda-feira agora que passou, completou 31 anos, né, Mônica? Da chacina das mães de Acari. Nós estivemos lá em Acari, eu, Mônica, outras mulheres, outras mães do movimento Mães de Manguinhos, né? E assistindo um vídeo lá, né? O vídeo Luto como Mãe. Uma das mães que teve o filho, ela teve 2 filhos assassinados na chacina da Via Show. Uma chacina que aconteceu há muitos anos atrás. A Beth. A Beth. E aí, no vídeo, ela fala que ela teve os 2 filhos assassinados nessa chacina. E no auge desse assassinato, ela foi procurada por uma outra mãe. E essa mãe chegou até ela e falou: eu preciso falar para você, eu me sinto culpada pela morte dos seus filhos. E ela ficou sem entender. O que aquela mulher estava dizendo? Ela, como assim? Não estou entendendo. E aí a mulher falou: eu também tive o meu filho assassinado. E eu não fiz nada. Eu não gritei, eu não denunciei. Talvez se eu tivesse gritado, os seus filhos poderiam hoje estarem vivos. Então é um pouco dessa reflexão, né, que eu trago hoje aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, que nós temos responsabilidades com a vida dos outros, sim. Que nós precisamos fazer algo, sim. E não precisa perder alguém para que a gente possa se mobilizar, para que a gente possa fazer algo. Tem que ser ao contrário. Antes de perder, para não perder, a gente precisa se mobilizar. Então, eu deixo aqui essa reflexão, acho que para todos nós, né? Que a gente precisa lutar, precisa continuar também cobrando, né? Porque essas pessoas que estão lá, que estão no poder, estão lá, são pagas com nosso dinheiro, né? Então, a gente tem que cobrar, sim. E você, Mônica, compartilha um pouco com a gente, assim, sobre como foi o início dessa sua caminhada por garantia de direitos, por denúncia também pela letalidade do Estado. Conta pra gente um pouco. É isso, boa noite, obrigada a todos que estão aí nos assistindo, obrigada minhas companheiras, Ana Paula e Tereza. A gente sempre nessa coalizão, nessa articulação em busca dessa justiça. Eu me chamo Mônica Cunha, sou mãe de 3 filhos homens. Meu filho do meio se chamava Rafael da Silva Cunha, se tornou um adolescente autor de ato infracional aos 15 anos, foi cumprir as tais medidas socioeducativas e veio ser assassinado em 2006, 5 de dezembro de 2006. Vamos lá. Quando eu começo a me dar conta, Thay, do que era essa situação que eu estava metida, né? Que lugar é esse que eu estava? Porque isso não é de um dia para o outro. Quem dera, né? Se você dormisse, acordava, enfim. Não.
tristemente leva um tempo. E eu também já não era uma pessoa que era tão novinha assim. Que eu digo novinha por conta do aprendizado, porque nós sabemos que a juventude ela aprende mais rápido, né? Já não estava tão novinha assim, eu estava com uns 30 e pouco. Então, já era assim, a dificuldade do aprendizado já não é tão rápido como se fosse adolescente ou uma pessoa de 20 e pouco. Porque eu comecei, né, com a ajuda de um agente dentro de uma das socioeducativas, que aqui no Rio de Janeiro chama de DAS, que é Departamento Geral de Ações Educativas, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, porque existe um estatuto que esse ano completou 30 anos. Eu não tenho. Que ali. Seu áudio está falhando um pouquinho, Mônica. Peraí. Dona Tereza, seu áudio também está vazando um pouquinho. A senhora consegue colocar o fone ou ir para um lugar com um pouquinho menos de barulho? Por favor. Oi? Tá um pouquinho vazando ainda. Mônica, você tá conseguindo ouvir? Retoma, por favor. Tô. E aí, quando eu conheci o Estatuto da Criança e do Adolescente, é que ali, naquele primeiro momento, eu fui me dar conta que os adolescentes autores de ato infracional não eram bandidos, não tinham nascido com a R15 na mão, não eram gerados porque o meu útero era lugar de gerar bandido, ou gerar gente do mal, nada disso. Aí eu fui começar a compreender que aqueles adolescentes tinham direitos. E nós, por sermos mães, também tínhamos direito de estar acompanhando aquela vida para a gente entender o que aconteceu nesse decorrer da convivência minha com ele, né? O que teria acontecido para isso tudo ele ter caído naquele lugar. Mônica, desculpa, só um minutinho. Dona Tereza, bem embaixo na foto da senhora, do seu vídeo, tem o símbolozinho do microfone. A senhora consegue Não botar tem. o seu áudio? Tá sem aí? Tá. Melhorou? Tá vazando um pouquinho. Para a senhora aí não aparece, né? Não. Por isso que eu pedi para fechar aí. Para mim também não. O meu aqui não aparece. Não tem lugar de fechar. Não está aparecendo, mas eu sei que em live pelo Instagram eu tenho. Não, tudo bem. Se a senhora Você não consegue fechar porque não é Zoom, não é essas coisas, né? É Instagram. Se a senhora conseguir ficar num lugar com menos barulho vazando, a senhora consegue? Obrigada. É isso, a gente com certeza daqui a pouco. É ao vivo, né? Vai se familiarizar nisso, Tereza. Exato. Certeza. O importante é a gente conseguir ouvir vocês. O mais importante é isso. Por favor, Mônica, continua pra gente. Desculpa. E aí, a partir do momento que eu, né, me familiarizo com o estatuto, então eu me familiarizo com as medidas reais. E aí eu percebo que o estatuto já existia há alguns anos e ele não era cumprido, ele não era respeitado. E aí, por que isso aconteceu? Porque a maioria daqueles adolescentes e a maioria dessas famílias que iam visitar esses adolescentes eram todos negros. E aí, assim, para negro, esse sistema ele foi construído para exatamente acontecer o que aconteceu com o meu filho, o que aconteceu com o filho da Dona Tereza. Não é uma coisa sem querer. E não é um sistema que só dá errado aqui, só dá errado em Minas. Não. Dá errado nacionalmente. Mas dá errado por conta do racismo, por conta de uma reparação que nunca aconteceu. Por conta do medo desse sistema. Saber que esses meninos ou essas meninas podem sair desse círculo
né, do navio negreiro e realmente reconstruir suas vidas e mudar todo esse sistema. Então, eles fazem tudo para eles não saírem desse círculo, para continuar desse jeito. Então, por isso que nós chamamos de necropolítica. A necropolítica significa quando você vai deixar morrer. E o jovem, o adolescente negro, o sistema deixa morrer. Né? Então, hoje, eu sigo dizendo, Tayane, que quando me chamam para falar, para falar de segurança pública, chama Mônica Cunha. Não, eu não tenho que falar de segurança pública. Eu não conheço segurança pública. Eu conheço uma política genocida. Eu conheço uma política de morte. Então é sobre isso que eu falo. É sobre isso, lutando e falando. Porque eu tive que descobrir, e aí na minha própria pele, na minha dor, entender o que estava me acontecendo. E de uma forma muito, muito ruim, muito dolorida, que mexeu comigo, que acabou comigo parte da minha vida, sim. Porque as pessoas nos vê, né, na tela, como estão nos vendo aí, né? Eu realmente bonita com esse cabelo, Ana Paula, Tereza, mas nós sabemos bem como é que fazemos todos os dias para permanecer vivo. A gente tem que parar com essa falácia, porque é uma falácia, falar em guerra às drogas. O Brasil não tem guerra às drogas. O Brasil tem guerra ao jovem e ao adolescente negro. Porque aqui você usando droga, você sendo usuário. Se você for branco, é uma questão de saúde pública. Se tu for preto, é uma questão criminal. Já se provou por A mais B que a drogadição é uma situação de saúde. Mas a família não admite. E quando os nossos filhos estão taxados de maconheiro, de chincheiro, de criminoso, isso não é só eles. Eles advêm para nós também. Porque eu ficar sem emprego, ser apontado, como Tereza falou, pela família, eu também fui. E aí você é apontada como a mãe do bandido, a mãe do maconheiro, a mãe do chincheiro. O filho da Tereza não teve condições de trabalho depois que saiu. O meu também não, mas eu perdi diversos trabalhos. Eu tinha que visitar ele na unidade. E aí os dias era dia de trabalho. Eu era cozinheira, de terça a domingo. Quando eu saía, o patrão perguntava. Eu dizia o que eu ia fazer, quando eu voltava 2 dias depois, ele dizia que não precisava. Então a minha carteira tem um tempo de trabalho. Depois, quando o Rafael se tornou adolescente autor de arte fracional, eu tenho um bocado de trabalho com 2 meses, 3 meses. Se alguém olhar e falar assim, vagabunda lá, não ficava nem um mês no trabalho. Porque essa sociedade hipócrita, ela acha que ela tem direito de ler as nossas vidas e nos julgar. Porque não quer entender, de fato, por que eu tenho 2 meses, 3 meses, 1 mês de carteira profissional. Porque o sistema tinha certeza que o meu filho se tornou autor de arte profissional porque eu fui que fiz ele assim. Então você tem que provar. Nós vivemos, Tayane, para provar que nós não temos culpa e a culpa é sua. Você tem que provar todo o tempo. O meu filho e o da Tereza eram o que essa sociedade hipócrita gosta de falar, que não somos cidadãos de bem. Eles não estavam dentro dessa sociedade que pode ir e vir, sabe? Que é o cidadão enfim, que não tem nem envolvimento com nada. Agora, o da Ana Paula era taxado de cidadão do bem. Eu também tenho, mas eu também tenho que provar. Não. Ainda assim eu tenho que provar. Sim. Mas o da Ana Paula é taxado como cidadão do bem. Você vê como é que o racismo ele age de uma tal forma absurda, sabe? Que é isso que a gente também segue
gritando para essas pessoas, quando a gente diz não tem, como a Ana Paula falou, né? Não tem que viver para entender. Procure entender sem ter que viver com a dor que a gente vive. E a separação do cidadão do bem e do mal é só uma forma de você matar todo mundo. É uma forma que o racismo faz de nos separar das mães. Porque eu escutei também, bem antes da minha vida, pô, mas teu filho, né? Desenvolvimento, né? Pô, como é que tu não sabia que isso podia acontecer? Não sabia. Porque a mãe não se prepara para ter filho assassinado. Isso não existe. Entendeu? Então, todas essas conjunturas que foi trazida todos os dias pelo racismo, nada mais é do que uma forma de nos separar, nada mais é do que uma forma de nos eliminar. Daí, Mãe Jacaré fez 31 anos. Qual é o legado que essas mulheres deixam para nós continuarmos? A forma, ela nos ensinou que a gente não tem que continuar silenciado, que a gente tem que seguir gritando, que a gente tem que seguir provando que nós parimos seres humanos, que nós somos seres humanos, que os nossos filhos importa sim, que filho de mulher negra não é para ser encarcerado e nem assassinado. E a gente, como mulher branca também, não pare filho de fazer assim. Os nossos filhos não são protegidos. Porque os nossos filhos, em sua maioria, eles mal conhecem fora da sua favela ou da sua periferia. Eles não têm a chance de viajar para conhecer. Não tem. Como, de fato, os bandidos desse país têm. O bandido desse país, ele tem jatinho. Ele tem carro bonito. É o que tem aí. Mas para eles podem. Ouvindo vocês, Mônica... Você rouba, deixa de roubar. Desculpa te cortar, mas eu tô te ouvindo. Eu tô lembrando aqui de uma conversa recente que eu tive com a Bruna da Silva, que é a mãe do Marcos Vinícius, né, que foi assassinado lá na Maré em 2018. E ela falou sobre como a luta dela é muito construída para manter a memória do filho dela, que foi assassinado indo para a escola, né? E eu fico pensando aqui sobre como uma das partes, um dos braços mais cruéis da criminalização da nossa vida é a desumanização. É nos tratar como coisa, é a coisificação da nossa história, da nossa trajetória. Se perde a memória de quem aquela pessoa foi, sabe? E eu estou pensando aqui, ouvindo vocês, eu queria ouvir de vocês também sobre qual a importância que vocês compreendem que tem o movimento de vocês na luta para que a memória dos filhos de vocês, né, e de tantos outros filhos que se foram, né, seja mantida, uma memória viva, sem ser uma coisificação, sem desumanizar aquela pessoa que tem uma história por trás, né, de tudo que aconteceu, entende? Qual a importância da luta de vocês, das mães, enfim, para que a memória dos filhos de vocês permaneça viva? Queria que vocês falassem um pouquinho. Pode começar por você, dona Tereza? Seu áudio tá fazendo um tiquinho de barulho atrás. Estou num lugar bem quietinho agora. Então, meu filho, acho que ele vai ficar na memória, na memória da minha família, eu digo assim, dos irmãos dele e da família carcerária, porque foi um susto muito grande a morte dele, né? Eu não tenho a mesma garra, a mesma força que eu vejo as mães da rede de luto e luto do país todo, nas redes de mães de violências do Estado, para manter a memória do filho, não.
eu penso no meu filho como uma pessoa que Deus me deu por um tempo, permitiu que eu ficasse um tempo com ele e que depois Deus levou para si. Eu passei um período assim de muita tristeza, de muito questionamento com Deus, por que de tudo isso, né? Eu questionava muito e depois eu entendi que se eu ficasse remoendo dentro de mim aquele sentimento de porquê, eu não ia conseguir seguir em frente, sabe? E aí eu pensei no meu filho, no orgulho que ele tinha do trabalho que eu faço, de como ele contava isso para as pessoas, e eu resolvi que, em memória dele, o que eu iria fazer era aumentar a minha resistência e continuar nessa luta, porque toda vez que as pessoas me vê fazendo um enfrentamento de alguma mazela, alguma retirada de direito, algum genocídio, algum assassinato, as pessoas vão ver meu filho em mim, né? Eu acho que é isso que faz com que as pessoas se lembrem dele, né? As pessoas olham em mim e falam, a mãe de Ítalo está ali, mesmo com toda a dor que ela passou, ela continua firme. Eu acho que a minha forma de manter a memória do meu filho viva não saindo de perto das mulheres que têm os seus filhos encarcerados, que têm os seus filhos assassinados, porque não é só Dona Teresa, não é só Mônica, não é só Ana Paula. Nós somos milhares de mulheres nesse país inteiro que estamos passando pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento, e a gente ainda tem que lutar muito para conseguir alcançar todas essas mães, para conseguir acolher, para conseguir abraçar todas essas mães. Porque o que a gente pode fazer de certo é dar o ombro, né? É escutar essas mulheres, né? Porque não tem palavra, não tem nada que a gente possa falar que vai amenizar aquela dor. Eu lembro que lá em 2015, 2016, uma mãe me ligou desesperada que o filho tinha sido assassinado, e eu fiquei completamente perdida e eu não sabia o que falar com ela, e eu deixei que ela falasse mais de uma hora no telefone, e eu que não tenho muita paciência de conversar no telefone, mas eu deixei que ela chorasse, gritasse, esbravejasse, porque foi a única coisa que eu consegui fazer. E depois eu publiquei lá no meu Facebook, né, que eu estava me sentindo nada, porque eu não sabia o que fazer, porque quando fala que um filho foi preso, a gente sabe os caminhos a seguir, onde ir, onde procurar, onde buscar ajuda, mas que naquele momento eu não sabia o que fazer, o que falar com aquela mãe. E eu acho que isso ainda continua a mesma coisa, sabe? Não existe uma palavra mágica, não existe nada que a gente vá poder fazer que vá amenizar aquela dor. Mas a gente poder estar junto dessas mulheres, poder dizer para essas mulheres que elas não estão sozinhas e que elas vão ter em nós sempre uma amiga, no mínimo para escutá-las, para que elas possam chorar e desabafar, sem ser criticada, sem ser criminalizada. Eu acho que já é uma forma que a gente tem de dizer para elas o quanto a gente acha importante, né, a vida delas e a luta delas, e o quanto a gente respeita a dor de cada uma. É na minha luta do dia a dia que eu pretendo manter a memória de Ítalo vivo. E você, Ana? Poxa, eu tô aqui triste, porque para mim a Dona Teresa a imagem dela Poxa, que pena. Não ouvi nada, não ouvi, só consigo ouvir você e a Mônica, e vocês estão, a imagem de vocês eu consegui ouvir bem. Inclusive, Dona Teresa, a Silvia destacou aqui a importância da sua fala,
uma forma de eu me manter, de manter a memória do meu filho é não sair de perto das outras mães. E a Raquel está falando aqui quanta generosidade da senhora compartilhar isso com a gente. Muito obrigada. Pode falar, Ana, desculpa. É sobre a memória, né? Como manter a memória viva, é isso? Como você acredita que a sua luta e a luta de todas as mães ela é importante para que as memórias dos seus filhos sejam mantidas vivas, né? Que as histórias deles sejam contadas. É isso, sejam contadas por nós, né? Eu acho que ninguém é mais ninguém melhor do que uma mãe para falar dos seus filhos, né? E a gente traz essa memória de forma humanizada, né? Da forma quando a gente está junto, a gente fala muito, compartilha muito como eles eram, né? Então acho importante a gente também poder passar para as outras pessoas um pouquinho de como nossos filhos eram, as coisas que eles gostavam de fazer. Porque no momento em que eles são assassinados, eles tentam de todas as formas, né, desumanizar essas vítimas. E para a gente ainda fica essa missão, né, de falar sobre os nossos filhos, de dizer como eles eram, né, mostrar que eram jovens, eram pessoas como qualquer outra pessoa. Eu costumo dizer também que essa luta, para mim, né, ela tem um significado, é um significado muito forte. Eu chego a ficar emocionada assim quando eu falo disso, porque foi através dessa luta, no momento em que eu achei que eu fosse morrer, por não ter o meu filho fisicamente perto de mim, mas foi na luta que eu me encontrei, foi na luta que eu pude manter o meu filho vivo, sabe? Cada momento que eu posso falar dele, que eu posso denunciar o que fizeram com ele, a maldade, a covardia. Eu sinto, sempre que eu falo do Jonathan, eu me sinto mais forte, eu sinto ele perto de mim. Então eu costumo dizer que a luta foi a forma que eu encontrei de exercer a minha maternidade para com Jonathan, para com tantos outros filhos que muitas das vezes a gente nem conhece, mas a gente tem esse sentimento de carinho, de amor, de querer cuidar. Então a luta ela trouxe para mim esse reforço da maternidade, sabe? Eu sinto essa maternidade em mim cada vez mais forte e a luta me trouxe de presente essa forma de continuar podendo ser a mãe do Jonathan, poder continuar cuidando dele e de tantos outros filhos. Isso para mim não tem preço. Isso para mim é ser resistência, é contrariar as expectativas desse projeto genocida, né? É poder continuar sendo mãe, sim, preta, sendo mãe de favela, sendo mãe dos filhos das favelas. Isso é o que me fortalece, é o que me faz minha vida ter sentido. Então, é exaltar sempre a memória dos nossos filhos. Muito e defender forte, essa Ana. memória. Defender essa memória, essa né? memória. Muito forte isso. E você, Mônica? É isso. A gente acaba, de alguma forma, sendo repetitiva, né? Porque é isso, assim. O que a Tereza falou, o que a Ana falou, é também o que eu entendo de entrar na luta e continuar. Essa luta para nós, para mim também, dessa forma, que a justiça que a gente tanto quer, né, e que a gente sempre ouviu, né? Quem mata, quem rouba, quem faz errado, quem vai preso, né? É julgado, tal. Isso é o que a gente sempre soube e aprendeu desde pequeno, né? Isso aqui fecha, não? E essa justiça, a gente acaba entendendo logo de cara que ela não vai vir dessa forma.
Ela não é dessa forma. Então, a luta, estar junto com outras mães, é para nós entendermos que a justiça se faz também quando a gente se junta. É quando a gente está junto falando dos nossos filhos. E a gente provando para nós mesmas, né, e para outras que vão chegando, quem eram nossos filhos. Como é que foi essa gestação? Como é que foi criá-los até o Estado matar? Sabe? É estar, como aconteceu há 15 dias atrás, a Ana Paula estava no Café das Fortes. O que é o Café das Fortes? Uma reunião, é um encontro de todas nós juntas, né? Buscando expectativa, nos alimentando uma com as outras, né? Com quem já tem um tempo que perdeu, com quem está chegando agora, como tinha lá, sabe? Abrindo caminho para essa que está chegando agora entender que ela pode continuar viva com essa dor que é insuportável, mas dá para continuar vivo. Dá para sorrir, dá para fazer uma unha, dá para cuidar de um cabelo, dá para ter um relacionamento, mas tudo no seu tempo. Não necessita correr, não precisa, você não necessita e tem que fazer tudo para ontem, sabe? A luta, o coletivo está essa base que a gente pode sobreviver juntas. A gente não vai conseguir continuar com essa dor separadas. Isso a gente não aguenta. A gente só sobrevive junto. A justiça, né? Quando consegue, eu falo sempre, a Ana Paula, né, o caso do menino dela, por mais que agora parou, né? Mônica, seu áudio tá, falhou esse final aí. Só um pouquinho. Dona Tereza, tá vazando o seu áudio. A senhora tá num lugar bem barulhento. Eu tô sentindo lá na Dona Tereza. Aqui não tem Dona ninguém. Tereza, a senhora consegue ouvir a gente? Consigo, eu tô na rua. Não, você tá na rua, né? Tô caminhando pro carro. Já que eu chego aqui não aparece pra mim. A menina aí tem que fechar o meu áudio, o coordenador aí, porque aqui no meu não aparece o microfonezinho pra fechar. Entendi. Deixa eu só fechar então, Thay. E aí é isso, assim. Essa coletividade, né, é que, de fato, a coletividade da vida que o Papa teve com cada um deles. Tudo que a gente passou. Não tô te ouvindo, Mônica. Peraí, deixa eu... Dona Tereza, a senhora tá com fone? Tô. Tá vindo barulho todo aqui. A senhora consegue ficar num lugar mais tranquilo? Vou ficar agora. No carro. Não é? A Dona Tereza conseguiu um lugar específico para poder a gente conseguir ouvi-la melhor. Com isso. Vem aí, ó, no banco. Vai entrar agora, Dona Tereza? Sim, pronto. Ô, meu amor, obrigada. Foi até o carro, gente. Valeu, minha rainha. É isso aí, depois. Deixa eu só terminar. Então, o Thay, é isso. A luta traz a coletividade, traz a justiça. Eu vou aqui rapidinho para fechar, para falar uma coisa da chacina toda para o Jacarezinho, né?
29 pessoas foram assassinadas. Não é isso? Que a gente teve aí tem 1 mês e pouco. Quando essa chacina aconteceu, eu, pessoalmente, entrei em desespero. Porque essa chacina do Jacaré, ela me corta diretamente na minha pele. Não é que eu não vou sentir quando a mãe da Ágata, a mãe da Kelly, a própria Ana Paula, a Bruna perde. Não, é a mesma dor. É a mesma dor. Só que a chacina do Jacaré, a história, ela é muito parecida com a minha. Muito, muito, muito. Não é igual porque cada um é um. Então, isso me colocou numa situação de responsabilidade, Thay, de fato, de usar todos os 20 anos que eu tenho para fazer algo, sabe? Tipo, botar essas mães na frente de luta. Eu entendi que essa era a forma de justiça que eu estava fazendo pelo meu filho, após 15 anos do assassinato dele. Quando eu vi as mães do Jacarezinho gritando, muitas delas, o meu filho tinha envolvimento, mas a polícia não tinha o direito de matar. Ninguém tinha o direito de fazer o que fez. Não pode se entrar no território de favela e fazer dessa forma. Então, isso, para mim, é uma forma de justiça. Por quê? A justiça é nós também conscientizar outras para que, de fato, continuem vivas. Essa é a forma da gente estar transmutando o amor pelos nossos filhos através de todas essas pessoas e de todos esses filhos. É o que eu venho fazendo há 20 anos. Tá? É transmutando esse amor, sabe? Fazendo com que o meu filho, da onde esteja, ele pode até não vai ter a justiça, ele não vai ter, né, a reparação como deveria, como é necessário, mas ele vai sim. Eu nunca vou deixar ele ser esquecido. Enquanto eu estiver viva, eu nunca vou deixar que esqueçam do meu Rafael da Silva Cunha. Porque ele não foi um instrumento, ele não foi uma coisa, ele foi o meu filho, que eu gerei, que eu pari, que eu criei, que eu amei. E todo esse amor eu provo todos os dias quando eu estou com as outras. Então, isso, para mim, também é uma forma de fazer memória. Para a gente finalizar, meninas, eu vou só chamar a dona Tereza aqui de novo, porque eu acho que ela caiu. Quando ela conseguiu chegar no lugar mais silencioso, ela caiu. Olha, esse negócio aqui é uma confusão para a gente. Eu vou chamar ela aqui, mas queria já começar a agradecer assim, pela... Dona Tereza, oi. A gente vai começar aqui já a encerrar, tá? Essa nossa live de hoje. Mas eu queria muito agradecer a generosidade da partilha de vocês. Assim, uma coisa, enquanto a gente conversava, e que me veio muito na cabeça, uma autora chamada Grada Quilomba, né? Ela é uma escritora, e ela tem um texto chamado A Máscara, né? Onde ela fala sobre como durante muitos anos a gente vestiu a máscara do silenciamento, né? Fomos forçados a vestir a máscara do silenciamento, né? Como isso é uma herança colonial, como infelizmente ainda é reproduzida até hoje. Poder ouvir vocês e ver vocês no front, na luta, pela memória dos filhos de vocês e de tantos outros meninos e meninas, pessoas que são vitimadas pela letalidade policial, por essa guerra, que não é às drogas, é a guerra às pessoas e aos territórios. Poder ouvir vocês falando e ter a certeza de que vocês romperam o silêncio, né? De que vocês romperam esse lugar de que esperam de nós, quanto pessoas negras, quanto mulheres negras, o lugar do silenciamento, o lugar do silêncio. E eu fico muito feliz de poder conhecê-las, de poder ouvir vocês e de saber que a luta segue viva. A luta dos filhos de vocês, a memória deles segue viva.
em vocês, no movimento coletivo que vocês fazem. Então, eu agradeço muito de coração, em nome do SESEC, em nome do projeto Drogas contra o Custa Proibir, Ana Paula, Mônica, Dona Tereza, muito obrigada mesmo, de coração, pela partilha generosa, grandiosa que vocês trouxeram para a gente hoje aqui. Viu? Vou deixar vocês se despedirem bem rapidinho, que aí a gente já encerra a live de hoje, tá bom? E obrigada a todo mundo também que acompanhou, que assistiu, que mandou mensagens de carinho, de afeto, de força. O que fica claro e nítido aqui pra gente é que é a frase da Conceição Evaristo, né? Eles combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer. Combinamos de não morrer. É isso. E essa luta segue viva. Eu acho que não só quando você traz o texto da Grata Quilombo, né, falando da máscara, que nós, de fato, não usamos e falamos todos os dias para as outras não usarem. Né? E o silenciamento é também quando nós falamos para as outras, né, também de Angela Davis, porque o que nós fazemos, quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta sua casa, seu estado, seu país. Então é o movimento que estão fazendo há mais de 31 anos. Só Manjacari tem 31 anos. Então nós estamos fazendo esse movimento. O esquecer, trazer Manjacari é isso, é essa memória. É a gente dizer que os nossos passos vêm longe. Nós também estamos no movimento de fazer um bem viver. Pode ter um bem viver, mesmo com essa dor absurda. Então nós nos colocamos na frente de batalha para dizer, todo esse dinheiro que você acabou de dizer, que é colocado para tal da segurança pública, para tal das drogas, então dinheiro que é colocado para o racismo continuar, é o dinheiro que é colocado para os privilégios brancos continuar. Porque cada filho que você viu aqui, só somos 3, representando todo esse Brasil, cada filho nosso que caiu, que tombou, foi para dar seguimento ao privilégio. É para dar continuidade. Toda a universidade branca, como a gente vê hoje, é para dar continuidade a todos os parlamentos que tem mais gente branca do que gente preta, é para dar continuidade a esses privilégios. Então nós, enquanto movimentos de manifestação, em qualquer estado desse Brasil, fazemos todos os dias a nossa justiça, o nosso jeito. Falamos da nossa narrativa. Não está preocupada que vocês vão achar que a gente está falando errado, português errado, que a gente não tem o diploma, o doutorado que vocês têm. Porque nós falamos do coração. Nós falamos de uma forma, de um racismo que a gente não quer que ninguém conheça. Porque é a pior forma do racismo. Nós passamos a... Então, a gente fala, nós estamos no caminho de Paris no país, de Paris na outra cidade. Porque uma sociedade, que seja, não é bom para elas, é bom para todos. É isso. Ana, vai se despedir da gente? Quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, agradecer. E falar, né, que a gente, assim, que todas as pessoas que nos ouviram aqui hoje, né, que as nossas falas não tenham sido em vão, né, que realmente essas pessoas possam ser tocadas por tudo que nós falamos aqui e não e fazer alguma coisa também, né, e fazer alguma coisa, porque a gente precisa desse apoio, porque sozinha a gente não consegue. E a nossa luta ela é muito legítima, porque a nossa luta é pela vida, né? Então, acho que, como eu falei no início, repito agora, a vida do outro é responsabilidade nossa também. Então, a gente precisa se movimentar e fazer alguma coisa. E é isso. Ela voltou para se despedir. Dona Tereza? Essa internet minha na rua, ela é um caos, né? Houve uma ocupação aqui em Belo Horizonte ontem, a polícia andou dando umas centralizadas nos meninos e a gente está caminhando para uma reunião aqui, aí eu estou na rua.
Mas é isso que Mônica falou, né? Mônica expressou bem aquilo que eu penso. Que a gente pode não saber, a gente pode não ter o linguajar adequado com o português correto, mas a nossa dor ela é grande, né? E ter a oportunidade de falar sobre isso também é uma forma da gente se sentir acolhida, né? Porque quando eu recebi esse convite foi isso, eu me senti acolhida por esse espaço, né? Eu agradeço pela oportunidade, pela paciência do pessoal que ficou aí nos ouvindo, né? Isso é uma forma, eu entendo que isso é uma forma que vocês têm de nos abraçar, de nos acolher, de nos apoiar, e sou imensamente grata por isso. Que Deus possa abençoar cada pessoa que está aqui conosco hoje e que essa proteção divina ela seja com cada um de vocês a cada dia. Seja você da religião que você for, porque Deus ele é um só. E o que ele nos ensinou foi amar ao próximo como a nós mesmos. E é com esse amor que eu quero me despedir de todos vocês. Graça e paz. Muito obrigada, dona Tereza. Muito obrigada, Ana, Mônica. Muito obrigada a todo mundo. Tchau, tchau, gente. Minhas Até a próxima live. inspirações. Quando eu iniciei já tinha tudo, Tereza. Um beijo. Beijo.